Trazer mais ET Bilu. Após o Pentágono norte-americano assumir que 3 vídeos têm veracidades e retratam imagens de OVNIs, ET Bilu ficou entre os top trends do Twitter. E claro, a TVCH não podia deixar de trazer mais informações sobre esse tema tão instigante. Para isso, nós convidamos o Charles Ferreira de Souza, que acompanha as conversações, as interações do ET Bilu no Mato Grosso do Sul há muitos anos, o que ficou retratado no Mistério Bilu, o documentário que nós exibimos recentemente aqui na TVCH e que hoje vai falar pra gente um pouquinho quem é o Bilu e nos trazer as atualizações que aconteceram desde quando esse documentário foi lançado. Bom, Charles, muito bem-vindo à TVCH, sempre um prazer gigante te receber aqui, cara. E eu não posso começar por outra pergunta que não seja, afinal de contas, quem é o Bilu? Quem é esse ser e qual é a sua interação, a sua história com ele? O que você pode contar pra gente? É engraçado, sabe? Porque eu estava pensando aqui enquanto você estava falando sobre o ET Bilu, né? Uma das coisas que eu me pergunto já há um bom tempo é quem é ele? Porque na verdade é o seguinte, eu conheço na sua apresentação, da sua forma, em diversas formas que ele mostrou, né? Mas é uma pesquisa que eu venho fazendo há muito tempo para poder entender de fato quem é essa criatura, de que forma e de que maneira ela atua aqui nesse nosso mundo, né? O que me chamou muita atenção, porque eu fui um dos primeiros a ter essa conversação com ele, né? E nos primórdios lá do processo dos contatos, da conversação com ele, ele se apresentava muito infantil. Eu acho que a mídia até retratou um pouco disso há um determinado tempo, né, Carol? Na época, sim, quando começou, eles mostravam o Bilu muito infantil, ele de uma forma muito como criança. E naquele processo ali, de início, foi encantador, né? Porque foi no Mato Grosso do Sul, numa madrugada, tipo umas 3 da manhã, e a gente estava, eu e mais 5 pessoas, sentados esperando essa conversação, e ele chegou para a gente de uma forma assim, do nada, simplesmente apareceu e começou a conversar com a gente. Então foi uma apresentação muito bacana. Assim, bom, só desse documentário são quase 10 anos que ele foi publicado, ele é de 2011, mas o Bilu aparece desde quando? Desde quando que você tem histórico de conversações com ele? Bom, 10 anos atrás, mais ou menos, foi realmente quando teve a primeira apresentação dele para nós. Ele tinha uma conversação, ele continuava tendo uma conversação com o Urandir. Até então, a gente não tinha esse nome de Bilu. Né? O Urandir sempre falava, conversa com os seres manifestam, falam assim, assim, assado, mas o Urandir não aprofundava no assunto. Ele só falava assim, vai chegar um tempo, uma época que vocês também vão chegar numa frequência X, porque não foi assim. E de repente a gente teve a condição de conversar com o Bilu porque a gente é assim, assim, assado. Não, houve uma preparação, e a preparação foi muito intensa, né? Preparação de alimentação, preparação física, preparação psicológica, preparação de todo o tipo possível para poder realmente ter uma conversação, ter uma interação com eles, né? E os primeiros contatos eram muito distantes também, né? A formação dele para conversar com a gente era muito distante, não era um contato assim que a gente podia falar assim, estamos pertinho dele, não. Depois que foi ficando mais próximo... agora pegou. Eu acho. Tá, pegou, peraí. Dá um sorriso aí. Como é que os caras vão acreditar que tu é um extraterrestre? Não precisa. Só pra nós. Tá. E tudo teve uma dinâmica pra gente chegar até onde a gente chegou. Foi bem interessante, sabe? Foi bem bacana. Né? E produzindo a gente um bem-estar, tá, Carol? Deixa isso bem claro. Tudo deixou a gente bem melhor. Eu acho que principalmente, talvez, pela forma como as mídias trataram, né, Charles? Aquela coisa da moita, ali no escuro, né? Uma vozinha chamando, luzes piscando. Eu acho que pode ter ficado no imaginário popular muito medo, né? Cena estranha, bizarra ali, né? Para você, dentre essas pesquisas todas que você falou que vem fazendo desde então, o que ficou do Bilu? Para você, quem ele é?
Em primeiro lugar, com relação à noite, né? Porque assim, o Mato Grosso do Sul, quem conhece Mato Grosso do Sul sabe que é muito quente. Mato Grosso do Sul é muito quente. E de dia, às vezes ficar dentro de um local, né, no meio do mato ali, é muito cansativo, porque o calor é insuportável. Então os trabalhos eram feitos mais à noite por causa do calor. Né? O calor era muito intenso, tal, então a gente gostava de trocar o dia pela noite por causa dessa questão de calor. Não era uma questão, por exemplo, assim, era um cara escondido na moita, não, porque na verdade a gente estava ali para a pesquisa. E a opção de tentar essa conversação à noite era nossa. Então, então não era uma coisa assim, porque o Bilu quer aparecer à noite. Ele aparece de dia também, poderia aparecer de dia, mas como era muito desconfortável, a gente estava em treinamento, e a noite é mais fresco, é mais tranquila, de uma forma mais tranquila, e ele emite luzes, e essas luzes de dia não dá para ver, né? À noite é mais fácil da gente identificar onde poderia ter esse tipo de contato. A gente optou para trabalhar mais à noite, mas o objetivo de estar levando à noite era mais por causa do calor. O calor era muito intenso no Mato Grosso do Sul, a gente tinha uma infraestrutura muito pequena na época, hoje cresceu demais, mudou tudo. A estrutura toda lá, né? Na época era chamada de Projeto Portal, por isso o nome Projeto. Né? Portal, o portal significava a abertura da nossa consciência, a expansão da nossa consciência para o entendimento dessa história. E a mídia em si, né? A mídia sempre retrata as coisas de acordo com a realidade que eles acreditam que existem. Né? Então, essa realidade. O que lhes interessa, né? O que interessa para eles, o que eles acham que é bacana. Mas para nós, a gente não estava preso em relação à mídia. A gente queria, na verdade, ter um entendimento. Tanto que nossos trabalhos, as nossas pesquisas, foram todas voltadas para o entendimento dessa estrutura toda que o Bilu criou para a gente poder movimentar e fazer as nossas pesquisas, né? Porque as nossas pesquisas elas não são focadas no extraterrestre, a gente não é focado no fenômeno extraterrestre, no fenômeno paranormal, a gente é focado no desenvolvimento da pessoa no sentido amplo, né? A pessoa aprender a se alimentar, a pessoa fazer atividade física, aprender a ter realmente capacidade de conhecer a sua saúde, entender a sua saúde e utilizar e resgatar a sua saúde do que realmente ao longo da vida a pessoa foi perdendo. Né? Então o foco principal do nosso grupo, do nosso campo, é a pesquisa para poder transformar o ser humano e o ser humano se tornar uma pessoa melhor. Esse é o foco. E o ET Bilu, que na verdade essa palavra ET, eu acho que a gente podia tirar a palavra ET e colocar Bilu e depois tirar a palavra Bilu e colocar, tentar encontrar o sentido do nome dele profundo, né? Mas como a mídia conheceu ele como ET Bilu, ficou assim. Né? Mas o Bilu, na verdade, é um ser que aprendeu a cuidar de si, cuidar da sua saúde, cuidar da sua consciência, aprendeu a enxergar as coisas por ele mesmo, por experimentação. Então, ele experimentava as coisas, vivenciava as coisas e não pegava as coisas mastigadas, como hoje a mídia joga pra gente. A mídia hoje pega todas as informações, joga pra gente, cria um sistema de verdade e a gente vai em cima do que a mídia fala. O Deus se tornou a mídia. Né? O Bilu não, o Bilu na época dele, ele pegava as informações que ele pesquisava, que ele buscava, que ele experimentava, que ele sentia, para ele poder alcançar um patamar de percepção maior e assim galgar níveis de consciência muito mais evoluídos. E assim ele foi atingindo patamares de consciência, até realmente romper toda essa parede bagunçada que a gente tem aí, sabe? Quando a gente vê o documentário, até você fala lá que um dia ele foi humano. Sim. O Bilu um dia foi como nós, Charles, assim, como eu, você, ele teve nessa condição humana, caminhou sobre a Terra e o que aconteceu com ele para ele estar onde ele está hoje? Então, para entender direitinho isso, eu vou explicar só um pedacinho para a gente poder compreender um pouco melhor sobre isso. Na parapsicologia tem uma pesquisa que é feita entre os naturais, os mentais e os integrados. Né? Isso aí é uma coisa que a Terra tem. E que o mundo todo pesquisa de formas diferentes. Por exemplo, o yoga pesquisa isso. O sentido do yoga é atingir o samadhi, alcançar o nível máximo de consciência. Né? A medicina ayurveda também pesquisa isso. O sentido amplo da consciência. Então, os naturais seriam as pessoas comuns, que não têm consciência, que não estão buscando, que preferem tomar sua cachaçinha, fica ali naquele ponto.
Os mentais seriam aquelas pessoas que buscam a informação, gostam de atingir um nível de consciência mais elevado, desenvolvem algumas habilidades mentais. Aí nós classificamos assim, do número 1 ao número 1000. Então, tem mentais que estão no número 1, que estão aprendendo, que estão lendo, que estão buscando, que estão gostando, e tem mentais que já estão no número 1000. Né? É um nível de consciência muito, muito, muito elevado. E tem os integrados, que integrou, né, com toda a frequência vibracional que existe. Aprenderam a lidar com o universo, descobriram como que é o universo, como que é a vida, de que forma é a vida. Então, o que essas pessoas conseguiram? Elas conseguiram, através desse nível máximo de consciência, a prolongar a sua vida e não ser mais humanos. Né? Então elas não morrem mais? Não morrem mais, não entram mais no processo de consciência baixa, não vivem mais nessa dimensão física tridimensionais, vivem em dimensões diferentes, conseguem dessa dimensão superior descer a dimensão inferior e ter uma conversação com aquelas pessoas realmente que eles acham que estão querendo entender